dar um aulão, preste bem atenção, te ajudo a entender. Vamos juntos, eu e você. Eu vou dar um aulão, preste bem atenção, te ajudo a entender. Vamos juntos, eu e você. Então, pessoal, a aula de hoje é sobre aritmética e álgebra. Vamos mostrar para vocês aqui, através de vários exercícios que caíram em concursos passados, como é simples entender esse conteúdo. Então, tá preparado? Vem comigo! Então, pessoal, vamos lá. Paulo estudou por 5 semanas e, a partir da segunda semana, estudou por semana 20 minutos a mais do que havia estudado na semana anterior. Se nessas 5 semanas Paulo estudou uma média de 3 horas e 40 minutos por semana, então na última semana ele estudou... Então, gente, vamos lá, vamos analisar aqui o problema. Então ele estudou por 5 semanas, ok? Então a gente não sabe a princípio quantas horas ou quantos minutos ele estudou na primeira semana. Então nós vamos colocar aqui que a primeira semana ele estudou X, ok? E a partir da segunda semana, sempre 20 minutos a mais. Então, o que acontece? Na segunda semana foi X mais 20 minutos. Na terceira semana, X mais 40 minutos. Na quarta semana, X mais 60 minutos. E na quinta semana, X mais 80 minutos. E aqui, gente, uma dica. Vamos trabalhar sempre em minutos primeiro. E depois a gente faz as conversões para hora. Ok? Fica mais simples de resolver. Então, note que, além dessas informações, ele passa que a média de estudo foi de 3 horas e 40 minutos. E aí nós vamos lembrar do seguinte, de média. Então, como é que eu vou tirar a média aritmética dessas horas de estudo? Nós temos que somar todos os valores das 5 semanas e dividir por 5. Olha como é que fica, gente. X, que é da primeira semana, mais X mais 20, que é da segunda semana, mais X mais 40, que é da terceira semana, X mais 60, que é da quarta, mais X mais 80, que é da quinta semana. Isso tudo dividido por 5, porque são 5 semanas. Essa média deu 3 horas e 40 minutos. Beleza? Então, olha só. Mais uma conversão que a gente tem que fazer aqui. As 3 horas, você sabe que 3 horas são 180 minutos, né? Cada hora tem 60 minutos. Então, 3 horas são 180 minutos. E mais 40, né, gente, que tem aqui, ó, 180 mais 40, eu vou ter, então, 220 minutos aqui no total de horas, de média de horas estudadas. Além disso, gente, vamos simplificar o denominador, o numerador aqui da minha equação, aqui, da minha fração. A gente pode somar x mais x mais x mais x mais x, 5x, e 20 mais 40 mais 60 mais 80 dá 200. E aí olha como é que fica, gente. O 5x mais 200 sobre 5 e o 220 que a gente já transformou aqui, ó, todo esse tempo aqui em minuto, ok? E agora, gente, é simples, vamos resolver essa equação aqui, ó. Vamos entender o seguinte, o 5 ele está dividindo, vai passar multiplicando. Olha como é que vai ficar aqui, ó, gente. Então 5x mais 200 igual a 220 vezes 5. 220 vezes 5 dá 1.100. E aí nós vamos isolar o x, né? A gente está fazendo isso desde aqui do início. Vamos passar o 200, ele está somando, passando para da segunda parte da equação, o segundo membro, ele vai passar subtraindo, né? A operação inversa aqui, ó. Subtraiu 1.100 de 200, deu 900. E por fim nós vamos fazer 900 dividido por 5, né? A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, olha só como é que vai ficar. 900 dividido por 5. Então, eu tenho um valor de x igual a 180 minutos, que equivale a 3 horas. Então, note bem, esse valor do x é lá da primeira semana. Então, nós temos aqui, voltando aqui na nossa condição inicial. A primeira semana, então, eu tenho 3 horas. A segunda semana, 3 horas e 20 minutos. A terceira semana, vou somar sempre aqui, ó, mais 40, então 3 horas e 40. A quarta semana, aí os 60 minutos, gente, eu já posso passar para 1 hora, né? Lógico. Então, 4 horas. E a quinta semana, 4 horas e 20 minutos, que é a resposta, então,
que ele pede aqui nessa questão, porque ele pede quantas horas estudou na quinta semana, né? Então, 4 horas e 20 minutos. Beleza, gente? Vamos para mais um? Vamos lá então, gente. Em uma reunião com 19 colecionadores de carros, alguns possuem 22 carros e outros possuem 26 carros. Sabendo-se que essas pessoas juntas possuem um total de 426 carros, o número de colecionadores que possuem 22 carros supera o número dos que possuem 26 carros em... Então, gente, essa questão aqui, nós vamos ter que montar duas equações. Ok? Então, uma com relação à quantidade de colecionadores e outra a quantidade de carros, né? Que eu tenho aqui indicado. Então, vamos lá. Primeiro, gente, vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos chamar de X o número de colecionadores com 22 carros. E de Y o número de colecionadores com 26 carros. Ok? Do texto eu tenho que é um total de 19 colecionadores. Então, a primeira equação que a gente vai montar aqui é X mais Y igual a 19. É o número de colecionadores de 22 carros mais o número de colecionadores com 26 carros, vai dar 19. E aí a outra equação, gente, vai ser com relação à quantidade de carros. E aí olha como é que vai ficar, gente. X mais Y igual a 19 e 22x mais 26y é igual a 426, porque a quantidade de colecionadores que tem 22 carros e a quantidade de colecionadores que tem 26 carros dá um total de 426 carros. Se é um sistema de equações, nós temos duas possibilidades de resolver esse sistema. Ou o método da adição ou o método da substituição. Ok? Nós já fizemos aulas anteriores e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os métodos da adição e da substituição. Nós vamos resolver esse daqui, eu acho que está mais fácil, gente, resolver pelo método da substituição. E para isso a gente tem que fazer uma preparação. A preparação é o seguinte, na primeira equação, x mais y igual a 19, nós vamos isolar uma das duas incógnitas, ou x ou y. Nesse caso, gente, ó, eu isolei o x. Então, o que eu fiz aqui? O y, passei para a segunda parte da igualdade, ele está positivo, passou negativo. Então, achei que x é 19 menos y. Nesse caso, então, gente, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar esse valor do x, 19 menos y, e substituir na segunda equação. Ok? Olha como que vai ficar a substituição. 22 vezes, e aí no lugar do x fica 19 menos y, mais 26y igual a 426, ok? Feito isso, nós vamos eliminar esse parênteses aqui, gente, ó, aplicando a propriedade distributiva. Vou fazer 22 vezes 19 e 22 vezes menos y. Olha o que vai ficar, gente. 22 vezes 19 dá 418. 22 vezes menos y fica menos 22y. E aí o restante da equação está aqui, eu copiei novamente. Agora reparem, eu fiquei com uma equação com uma incógnita apenas. Quando eu faço a substituição, gente, e é justamente esse intuito, a equação ficar com apenas uma incógnita, ok? Então, o que dá para fazer aqui, gente? Vamos isolar as incógnitas, então, e vamos passar o 418 para a segunda parte da igualdade. Olha o que vai ficar, gente. Menos 22y mais 26y igual a 426 menos 418. Note que o 418 ele é positivo, ok? Passa para a segunda parte da igualdade negativo. Olha como é que vai ficar agora, gente. Menos 22y mais 26y dá 4y. E 426 menos 418 dá 8. Olha só como é que fica. 4y igual a 8. Lembrando que quando a gente vai fazer essa simplificação aqui, gente, menos 22y mais 26y, eu tenho que subtrair, né? E conservar o sinal do maior módulo, ok? E aí, para fechar, o y vai ser igual a 8 dividido por 4. E aí chegamos que y é igual a 2. E o y, então, é o número de colecionadores com 26 carros.
Como que eu acho agora o número de colecionadores com 22 carros? Pegando o valor que a gente achou aqui, gente, que é o y igual a 2, e substituindo aqui, ó, porque a gente já tinha isolado o x, né? Olha que simples que vai ficar agora. Vai ficar 19 menos 2, então eu tenho 17 colecionadores com 22 carros. E aí, para fechar, respondendo a questão desse problema, nós vamos fazer o 17 menos 2, 15, que é o número de carros aí, né? O número de colecionadores que possuem 22 carros, que supera o número daqueles que possuem 26 carros. Então, letra A. Beleza, gente? Vamos para mais um. Vamos lá. Um estádio de futebol apresenta 9.000 torcedores presentes em um jogo. Se a razão entre torcedores do time A e do time B foi de 7/5, determine o número de torcedores do time A. Bom, gente, aqui, gente, é mais um probleminha que a gente resolve aí por um sistema de equações, tá? Então, note que eu tenho torcedores do time A e do time B. E a soma desses torcedores dá 9.000 torcedores que estão presentes nesse jogo. Então, daí já vai surgir a nossa primeira equação. E a outra informação desse problema é que a razão entre os torcedores do time A e do time B foi de 7/5. Então, note que toda vez que aparecer essa expressão razão, proporção, né, em matemática, a gente sempre vai lidar com frações, tá, gente? Então, nós vamos montar aí uma relação entre frações. E é simples, gente. Olha só. Vamos lá. Mas primeiro, vamos aqui determinar que o X é o número de torcedores do time A. Repare que é bem parecido com o exercício anterior. E o Y é o número de torcedores do time B. Vamos montar então as duas equações, gente. Prestem bem atenção. Olha como é que vai ficar. X mais Y igual a 9.000, que é o número total de torcedores presentes no jogo. E aquilo que eu falei para vocês, gente, ó. Razão entre torcedores do time A. Torcedores do time A é X. E do time B é Y. Então a sequência que tiver o texto, gente, está falando de razão. Está falando de razão, então eu vou montar uma fração. Na sequência que tiver o texto, é a sequência que você vai montar a sua fração. Então o numerador, depois o denominador. Então o numerador é o time A, que é X, e o denominador é o time B, que é o Y. Essa razão é igual a 7/5. Então está montado aqui o nosso sistema. Esse sistema também, gente, ele está mais fácil aqui de resolver pelo método da substituição, tá? E nós vamos novamente, eu vou pegar aqui, gente, e isolar o X novamente, ó. Eu poderia isolar o Y, tá, gente? Mas só escolhi isolar o X. Vamos lá. Isolando o X, o Y vai passar para o outro lado da igualdade menos. Olha só. Vou fazer a mesma coisa, gente, que a gente fez no exercício anterior. Pegar esse valor aqui, 9.000 menos Y, essa expressão, e substituir no lugar do X aqui, ó, na segunda equação. Olha o que vai dar, gente. 9.000 menos Y sobre Y, né, que é tudo isso aqui é o valor do X, igual a 7/5. Para resolver isso aqui, agora a gente ficou com uma equação com apenas uma incógnita, é fazer a multiplicação cruzada, gente. Nós vamos pegar e multiplicar aqui, ó, ok? Vai ficar assim, ó, 7y, então multiplicando aqui, ó, 7 vezes y, é igual a 5 vezes, e aí, gente, ó, deixar entre parênteses, tá? Porque o 5 vai multiplicar toda essa expressão aqui. Não esqueçam. 5 vezes, entre parênteses, 9.000 menos y. Nós vamos fazer o chuveirinho aqui, gente, ó, do jeito que a gente fez no exercício anterior, para eliminar o parênteses. Olha como é que vai ficar. 7y igual a 45.000, correto? Que é o 5 vezes 9.000, menos 5y, porque eu fiz 5 vezes menos y. E agora, resolvendo aqui, isolando as incógnitas, vamos passar o menos 5y para a primeira parte da igualdade. Percebam o seguinte, tá? Menos vai passar mais. Olha como é que fica. Somando 7y com 5y, eu tenho 12y. E por fim, então, para achar o valor do y, que é o número de torcedores do time B, eu vou dividir 45.000 por 12
vou chegar então a 3.750, que é o time B. Ok? A quantidade de torcedores do time B. Mas ele pede aqui a quantidade de torcedores do time A. Então, muito cuidado. Vou voltar na minha condição inicial aqui, ó, onde eu coloquei que x é 9.000 menos y, e fazer então 9.000 menos 3.750, eu chego à quantidade de torcedores do time A, que é 5.250. Beleza, gente? Então aqui, ó, letra A. Ok? Vamos para mais um. Vamos lá. Arthur possui 82% da quantia necessária para comprar um computador. Se ele conseguir um desconto de 15% no preço do computador, ainda assim faltarão R$ 234. O preço desse computador é um valor entre... Então, gente, vamos lá. Vamos fazer essa interpretação aqui desse problema. Então, ele possui 82% da quantia necessária para comprar esse computador. E se ele conseguir um desconto de 15%, e ainda assim vai faltar R$ 234. Então, olha só, gente. Com desconto, então, de 15%, o preço desse computador seria 85% do preço original. Ok? Então, desses 85%, se ele conseguir os 15%, né, ainda vai faltar 3%, né? Porque ele possui os 82%. Tá aqui, ó. No comecinho aqui. Ó. Então, se ele possui 82%, ainda vai faltar 3%. E agora, gente, esses 3% equivalem, então, e a gente pega isso dessa parte aqui, ó, do texto, ainda assim faltarão R$ 234. Então, esses 3% equivalem, então, a R$ 234, gente. Ele quer o preço do computador, os 100%. Vai valer quanto? Ok? Então, nós vamos montar aqui, gente, ó, uma regrinha de 3 simples. E toda vez que eu tiver uma regra de 3 simples, onde está envolvido, gente, porcentagem, ela é sempre regra de 3, é diretamente proporcional. Tá? Então, o diretamente proporcional, a gente aumenta aqui, ó, a porcentagem foi de 3 para 100%. Vai aumentar a porcentagem, logicamente vai aumentar o valor, nesse caso aqui, do produto. Então, são grandezas diretamente proporcionais. E aí é simples resolver isso aqui, gente. Toda vez que for grandezas diretamente proporcionais, é só a gente fazer a multiplicação cruzada direto aqui, ó. Você multiplica aqui, ó, 3 vezes x e 100 vezes 234. Olha como é que vai ficar a nossa expressão. Nossa equação aqui no caso. 3x igual a 100 vezes 234. Multiplica aqui, gente. Olha o que vai ficar. 3x igual a 23.400. E agora, para achar o valor do x, é só dividir 23.400 por 3. Nós vamos chegar a R$ 7.800, que é um preço, então, entre R$ 7.500 e R$ 8.000. Beleza, gente? Vamos para mais um. Em uma obra, há várias tábuas, todas iguais. Cada tábua pesa 6 kg mais 1/6 de tábua. O peso de 20 tábuas é... Gente, é um exercício clássico aqui de concursos, né? E aí é mais a interpretação que a gente tem que prestar muito atenção. Vamos chamar aqui, gente, o peso da tábua, então, de x. Ok? E aí diz que esse peso x, ele pesa, então, 6 kg mais 1/6 de tábua. Então, olha como é que fica a interpretação. Então, x, que é o peso, vai ser 6 kg mais 1/6 do peso da tábua. Essa é a interpretação dessa parte do texto aqui, gente. Ó. Ok? Feito isso, gente, nós vamos, então, já montamos praticamente aqui, fizemos, então, praticamente metade do exercício, porque a interpretação é a parte mais difícil aqui. E agora é resolver essa equação. Então, vamos lá. Vamos isolar as incógnitas na primeira parte da igualdade, o número sozinho fica na segunda. Olha como é que fica. Está positivo mais 1/6 de x, passa para a primeira parte menos.
E aí nós vamos ter que subtrair, gente, x menos 1/6 de x. Gente, o x aqui a gente pode escrever dessa forma aqui, ó. É 1x, né? A gente pode escrever 6/6 para ficar com o mesmo denominador aqui, ó. Ok? E a gente poder subtrair essa fração aqui fazendo 6 menos 1. Então eu fico com 5/6 de x igual a 6. Para resolver agora bem simples, gente, ó, vou passar o 6 que está dividindo aqui, ó, multiplicando, olha só, vai ficar assim, ó, 5x igual a 6 vezes 6, 6 vezes 6, vocês sabem que é 36, para fechar, o x é igual a 36 quintos de quilograma aqui, é um valor. A gente pode deixar assim, eu deixei com fração, e poderia até deixar no decimal, mas como a gente vai, para fechar, nós vamos multiplicar por 20, gente, é mais fácil deixar na fração, tá? E aí, para a resposta seria, então, 20 vezes 36 quintos, gente. A gente pode fazer uma conta simples aqui, ó, dividir aqui primeiro, gente, ó, 20 por 5 é 4. E depois fazer essa multiplicação, 4 vezes 36, eu chego, então, a 144 quilogramas, que é o peso das 20 tábuas, então, letra D de dado. Ok, gente? Vamos para mais um. Vamos lá. Algumas raposas estão comendo ovos de um depósito. No primeiro dia, elas comeram 1/8 dos ovos. No segundo dia, elas comeram 1/5 dos ovos que sobraram. E no terceiro dia, comeram 1/3 dos ovos que ainda restaram. Nesses 3 dias, nenhum ovo foi reposto ou retirado do depósito. A fração dos ovos que inicialmente estavam no depósito e que sobraram intactos é... Gente, olha só, esse problema aqui, eu acho que o mais difícil é realmente a interpretação. Vamos lá. Nós vamos colocar aqui, vamos representar por esse retângulo o total de ovos, ok? Então, reparem, no primeiro dia, elas comeram 1/8. Então, dessa parte toda que a gente tinha, eles comeram 1/8. Vamos dividir aqui já essa parte 1/8. Pessoal, se elas comeram 1/8, sobraram então, gente, todo esse pedaço aqui que sobrou, vocês concordam que sobraram então 7/8? Então, se comeu 1/8, sobrou 7/8. Então, vamos lá. Sobraram 7/8. No segundo dia, elas comeram 1/5 dos ovos, 1/5 dos ovos. Então, desses 7/8, gente, elas comeram 1/5. Então, o que eu vou fazer? Ó? Desses 7/8, elas comeram 1/5. Eu vou multiplicar os 7/8 vezes 1/5. Agora, gente, o que sobrou? Presta bem atenção, ó. Sobrou os 7/8 vezes 4/5. Ok? Elas comeram 1/5 dos 7/8. Então, sobrou 4/5 dos 7/8. Beleza, vamos para o terceiro dia. No terceiro dia, comeram 1/3. Então, dessa parte que sobrou, 7/8 vezes 4/5, elas comeram 1/3. E o que sobrou, então, disso tudo? Sobrou os 7/8 vezes 4/5 vezes 2/3. Reparem, gente, que a gente sempre vai colocando o que sobrou aqui. Ó. Aqui elas comeram 1/5. Ó, aqui, vamos voltar aqui no início. Aqui elas comeram 1/8, sobraram 7/8. Depois comeram 1/5, sobraram 4/5. Depois comeram 1/3 e sobraram, então, 2/3. Ok? Nesse final aqui, ó, ele diz qual é a fração que representa o que sobrou intacto. Está aqui, ó, o que sobrou intacto está nessa parte aqui. E aí, então, gente, nós vamos fazer aqui embaixo, ó, nós vamos fazer essa multiplicação. E aqui é bem simples. Olha o que dá para fazer aqui, gente, nessa multiplicação. O 4 vezes 2, porque na multiplicação de frações, vocês sabem que eu tenho que multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. E aqui, gente, ó, dá para fazer 4 vezes 2, 8, e já cancelar com esse 8 aqui, ó, gente. Dá para a gente cancelar tudo isso aqui, ó. 4 vezes 2, 8, cancela com esse 8 aqui de baixo. Ok? E aí, então, sobra 7/15, que é a letra A. Beleza, gente? Vamos para mais um. Então, gente, esse aqui é parecido com o exercício anterior. Vamos lá, vamos fazer o mesmo exercício lá com as frações. Olha só.
Só que aqui, diferentemente do anterior, que só pedia a fração resultante, aqui ele pede o número total de fichas que contém aí. Em uma caixa havia determinado número de fichas coloridas que foram distribuídas para 2 grupos de alunos. O primeiro grupo recebeu 2/5 do número total de fichas que havia na caixa, e o segundo grupo recebeu 2/3 das fichas restantes, ficando ainda 56 fichas na caixa. O número total de fichas que havia inicialmente na caixa era... Então vamos lá, gente. Ele está pedindo o número total. Eu não sei o número total. Vamos fazer assim, do jeito que a gente fez no exercício anterior. Ó. Só que agora, o número total de fichas, aí eu estou chamando de x. Ok? Então, no primeiro dia, ele recebeu 2/5 do número total. Olha como que a gente vai representar isso, gente. Ó. 2/5 de x. Ele recebeu nesse primeiro dia. Vamos raciocinar do jeito que foi o anterior. Gente, se ele recebeu 2/5 de x aqui, sobram para os outros dias 3/5 de x. Correto? Fiquei com 2/5 de x, me sobra 2/5 de x. E o segundo grupo recebeu 2/3 das fichas restantes. Gente, desse 3/5 de x, o segundo grupo vai receber 2/3. Olha só como é que fica. 2/3 de 3/5 que eu havia, né? Vamos voltar aqui, ó. Eu tinha 3/5 de x e o segundo grupo vai receber 2/3 disso aqui, ó. Então vai receber 2/3 de 3/5 de x. E o que sobra, gente? Se ele recebeu 2/3, vai sobrar aqui 1/3, correto? De 3/5 de x. E aí, esse número que restou aqui, gente, agora é a parte que a gente complementa aqui para achar o valor do x, que é o número total. Esse número aqui, ó, ele diz aqui, ó, no texto, ficando ainda 56 fichas na caixa. Então, essa expressão aqui, ó, equivale a 56. E aqui, então, nós temos uma equação, e nós vamos resolver essa equação para determinar o x, que é o total de fichas. E aqui também, gente, dá para fazer o seguinte, ó, do jeito que a gente fez no exercício anterior, ó, vai dar para fazer isso aqui, ó, gente, vai dar para cancelar o 3 com o 3 aqui, ó. E aí eu vou ficar com 1/5 de x igual a 56. Que o 5, então, gente, do jeito que está aqui, ó, já estou mostrando, é só passar o 5 multiplicando aqui, ok? E fazer 56 vezes 5, vai dar 280 fichas, era então o total que havia nessa caixa. Ok, gente? Vamos para mais um. Vamos lá. Então, gente, vamos lá. Kátia comprou 3 lápis, cada um deles por R$ 2,20 e uma lapiseira. Ao pagar a conta com uma nota de R$ 20, recebeu de troco R$ 4,40. O valor da lapiseira supera o valor de um lápis em... Então, gente, aqui a interpretação é o seguinte, ela já dá aqui no texto o valor de cada lápis. Como são 3 lápis e mais uma lapiseira, e ela ainda recebeu R$ 4,40 de R$ 20, olha como é que vai ficar a nossa equação, gente. 3 vezes 2,20 mais o preço da lapiseira, mais o troco, tem que dar R$ 20, ok? E aí é simples aqui, gente, ó, multiplicando aqui, ó, 3 vezes 2,20 vai dar 6,60. 6,60 mais 4,40, nós temos R$ 11,00. E aí a lapiseira, para achar o preço da lapiseira é só fazer 20 menos 11. Nós temos então que a lapiseira custa R$ 9,00. E aí ela supera, então, já sabendo que cada lápis custa R$ 2,20, gente. Olha só. Então a diferença de preço aí é R$ 6,80, é a letra C. Ok, gente? Vamos para mais um. Vamos lá. Júlia está em uma fila que tem, ao todo, 37 pessoas. O número de pessoas à frente de Júlia é o dobro do número de pessoas atrás dela. O tempo máximo de atendimento de cada pessoa da fila é de 3 minutos. Tomando como referência o início do atendimento, Júlia será atendida no máximo em... Então, gente, contando com Júlia, nós temos 37 pessoas. Ou seja, se tem o dobro de pessoas na frente dela,
Olha só como que vai ficar o esqueminha nosso aqui, gente. Ó. Então nós temos Júlia, 24 pessoas na frente e 12 pessoas atrás dela. Né? É o dobro de pessoas que eu tenho na frente. Ok? Então eu tenho 24 na frente dela e 12 atrás dela. Gente, feito isso, aí fica mais simples, né, essa interpretação. Né? Feita a interpretação, fica mais simples agora. Porque se cada pessoa leva, em média, 3 minutos, o que eu tenho que fazer aqui? Vou pegar os 24 pessoas que estão na frente vezes 3. Vai dar 72 minutos. Ok? Então, Júlia vai iniciar o início do atendimento, né? Será atendida depois de 72 minutos, ou seja, após 1 hora e 12 minutos. Então, gente, gostaram do vídeo? Então dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos. O Carlão Fari sempre tem uma novidade aqui para você. Então, tá preparado? Vem comigo!